Boa tarde. Quero compartilhar algo com você. Estou aqui com uma cópia do sermão pregado pelo profeta, o irmão William Marion Branham. É o sermão intitulado Qual é a atração sobre a montanha? Claro, é muito conteúdo que tem aqui que eu gostaria de compartilhar, mas eu vou tirar apenas aqui um pequeno trecho. Se você gostaria de conhecer sobre este assunto, você toma aqui os parágrafos 139 e estude pelo menos até o 155. Você estará lendo dentro do assunto que eu vou falar. Eu não estarei assim lendo para você porque eu tomaria muito tempo, mas um pequeno trecho aqui pelo menos. O profeta fala aqui no parágrafo 141: lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a formar um círculo indo para o oeste da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura e 25 milhas, 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. E ali está Jesus, como ele está nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. E haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Muito bem, eu li o parágrafo 141 e também o parágrafo 142 deste sermão, apenas para dar aqui a largada, né, o início desse nosso assunto. Mas a Terra teve uma visitação de Deus nesses últimos dias. E quero dizer para você que quando falamos aqui que o Filho do Homem veio, como no hino, você pode ouvir no hino Cristo rodeado de seus anjos, é que o profeta prega aqui que em 1963 apareceu uma nuvem, e essa nuvem ficou e ainda é uma nuvem misteriosa para o público em geral. Mas os mistérios contidos acerca desta nuvem, ou daquela nuvem, foram revelados para o profeta, e o profeta revelou para um pequeno grupo. Agora, eu quero dizer para você que esta não é uma nuvem comum. Ela se formou a cerca de 40 quilômetros, 48 quilômetros de altura, de altitude. E a meteorologia, pelo menos a meteorologia agrícola e aeronáutica, ela prova que as nuvens não vão até esta altura. Nem mesmo 8 ou 10 quilômetros de altura você não encontra mais nuvens. Qualquer avião que subir a uma altura dessa aí, ele estará acima das nuvens. Agora, uma nuvem formada a mais de 40 quilômetros de altura é de chamar a atenção. Como chamou a atenção da ciência, da NASA e de todos os pesquisadores, e todos voltaram e ainda estão sem resposta para isto. Agora, isso me chamou a atenção e deve chamar sua atenção também. Se você é um eleito, se você é um filho, uma filha de Deus, você sabe que Jesus falou que haveriam sinais nos céus, e na terra também haveriam prodígios, milagres, e assim sucessivamente. Eu não tenho como, nesse pequeno vídeo, contemplar todo esse assunto, por isso eu recomendo todo esse livreto para você. É uma cópia do sermão que foi gravado em áudio na época, e está aqui então a explicação do profeta. Eu li o parágrafo 141 e 142, e eu quero ler aqui o 152, onde o profeta diz assim: e o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Ó, o verbo aqui está no passado, ó. Era uma profecia. Está conjugado no pretérito. Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, claro, tem muito mais informações aqui acerca deste assunto, mas eu vou deixar apenas nesse trecho aqui. E você, então, saiba que Deus visitou a Terra. E no ano de 1962, já mais pelo final do ano, o profeta teve
uma visão que lhe chamou muita atenção, e a visão mostrava que ele via uma constelação, ou seja, uma coleção de anjos, né? Ele chama de constelação, de 7 anjos, e um daqueles 7 anjos, ou seja, o 7º, contando ali na constelação, era um anjo diferente dos outros 6. Ele diz que era um anjo forte, e o profeta atribui isto a Cristo. No trecho que eu li ali, e que você vai ler depois também, você pode se inteirar, o profeta fala que isto é Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao verso 7, sendo cumprido, onde um anjo forte desceu, pôs um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e assim sucessivamente. Também não vou repetir aqui a leitura, mas é só para que fomente o assunto. Quando alguém lhe dizer, eu sei que algum fariseu, como nos dias de Jesus, procuraram invalidar as escrituras, invalidar as profecias, dizendo, isso, até chamaram Jesus, o próprio Jesus, de Beelzebu, de príncipe dos demônios. Então não é de se estranhar que hoje alguém vai chamar de heresia do anjo forte, e vai chamar isso de tonteria, de bobagem, mas não é assim, não creia, porque as pessoas estarão mentindo para você. Agora, vá você mesmo, busque, certifique destas coisas, porque Deus fez uma visitação. Agora, quando falamos que Jesus, o Filho do Homem, tem vindo, não estou dizendo que um Cristo com cicatrizes nas mãos, cicatrizes do seu lado, não é isso. Cristo é a palavra. Aqui tem outro sermão do profeta em Mombrana, intitulado Provando a Sua Palavra. Aqui no parágrafo 222, o profeta fala que o Filho do Homem é a palavra. Ele faz uma pergunta aqui, uma pergunta com fim didático, é claro. Quem é o Filho do Homem? Ponto de interrogação. Resposta: a palavra. Ponto de exclamação. Bem, então, está resolvido o assunto? Quem é o Filho do Homem? O profeta fez a pergunta. Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo deixou-nos a resposta. A palavra. Então, a palavra de Deus vindo ao profeta, isso é o Filho do Homem vindo ao profeta, que por sua vez distribuiu esta palavra aos demais filhos de Deus, e assim então nós temos recebido a palavra, o Cristo, o Filho do Homem, na forma da palavra. Também há um hino que eu canto num desses vídeos aí, que fala que neste entremeio, que entremeio é este? No final da era de Laodiceia, ou seja, depois que o próprio Cristo, Deus em morfe, do Pentecostes até o final das eras, Deus operou como Filho de Deus. Porém, quando ele se apareceu como profeta na terra, ou seja, Deus se manifestando através de um ministério profético, ele foi rejeitado e colocado para fora das igrejas convencionais. Isso então é o Filho do Homem, a palavra, sendo rejeitada nesse final de tempo. Dessa rejeição até chegar o dia do arrebatamento, todos falam em arrebatamento, mas há um lapso de tempo que aqui no parágrafo 221 o profeta chama de entremeio. Então esse pequeno período entremeio, o profeta fala, é quando o grão sai da casca. E também ele chama de a era da noiva, e é o período em que o Filho do Homem se manifesta, a palavra revelada. Deixa eu ler aqui para você rapidamente, pelo menos uma parte aqui do parágrafo 221. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja já passadas, veja bem, depois das eras da igreja já passadas, e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar, e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu, e confirmou isso como sendo correto, depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível, reticências. Quer dizer, ele não acabou de dizer o que é impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas, veja bem isso aqui, mas no entremeio, esta conjunção, agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como o quê? Não como Filho de Deus, Filho do Homem. Bem, eu vou deixar o parágrafo 221 até aqui, você pode se inteirar lendo depois,
E agora quero encerrar com a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. O profeta fala aqui no parágrafo 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse capítulo 10, versículos 1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca. Ele não o pode organizar. É o grão, ele próprio novamente. A casca é a igreja convencional. Ela se enrijeceu como toda casca. Ela se enrijece, é tempo do grão maduro. E o grão amadurecido é rejeitado pela casca, a casca abre-se e explode-se, e esse grão sai para fora. Então esse grão é o grão eleito para compor o pequeno grupo do arrebatamento. Eu ainda tenho muito que te dizer aqui, mas o tempo está acabando. Deixa eu deixar também algo no parágrafo 262. Notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? A congregação diz amém. Parágrafo 262. E vou encerrar agora com um trecho do parágrafo 269, mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. O profeta fala assim, na parte B do parágrafo 269. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia. É a que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu. Não foi o sétimo anjo. Oh, não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Parágrafo 269, a parte B. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Então, não creia nas mentiras que muitas pessoas tentam invalidar as profecias para esses últimos dias e dizendo coisas para você, tentando colocar fantasma, assustar você contra estas coisas. São profecias que vieram a cumprimento. E se você faz parte, se você é um eleito, uma eleita de Deus para o arrebatamento, você então está contado no número daqueles que creem, que recebe o Filho do Homem na sua palavra. E assim então, eu pararei por aqui e que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.